A paz de Cristo, crente, como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Bom ter você comigo, mais um Papo Pentecostal. Hoje eu quero falar com você mais uma pauta bomba a respeito da tolerância nos relacionamentos cristãos. Eu espero que isso abra sua mente para muita coisa. Um dos maiores erros que uma igreja cristã pode cometer é de não saber tolerar e respeitar a diversidade que existe no corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 14, Paulo trata um pouco desse tema, mostrando como coisas banais podem causar divisões no rebanho. Se você é um pentecostal clássico, você certamente vê isso acontecendo o tempo todo na sua igreja. Por exemplo, quantas disputas você já viu na igreja por conta de usos e costumes? Quem usa calça vai para o inferno, tem que usar saia, mulher não pode cortar cabelo, mulher não pode passar esmalte, homem não pode ter barba. Coisas assim têm tirado mais pessoas do movimento pentecostal do que qualquer tipo de levante do adversário. Nesses dias que nós temos vivido, muitas pessoas têm achado em igrejas reformadas, em igrejas tradicionais, o acolhimento, o alento que elas não achavam no movimento pentecostal, porque infelizmente esse tem se prendido com coisas mínimas e não tem sabido, à luz da Escritura Sagrada, trabalhar a tolerância entre os relacionamentos e nas questões pessoais não essenciais à salvação, com maturidade e com responsabilidade. Eu vejo que Paulo ele é muito conciso naquilo que ele fala. Romanos capítulo 14, versículo 1, por exemplo, olha só o que está escrito. Acolha o que é fraco na fé, mas não para discutir opiniões. Paulo sabe que nos assuntos que não são essenciais à salvação, os cristãos eles vão ter, obviamente, diversidade de pensamentos e de opiniões. Eu estou falando naquilo que não é essencial à salvação. Questões de hábitos pessoais, questões de práticas cotidianas, de hobbies. Nós temos cristãos hoje que jogam videogame, como eu, tem cristãos que praticam tiro ao alvo e tantas outras coisas, e muitas vezes essas coisas que não são essenciais à salvação se tornam o centro de grandes problemas na igreja. Não deveria ser assim. Já no versículo 2 de Romanos 14, Paulo fala assim, olha, um crê que de tudo pode se comer, mas o outro que é fraco come legumes. Essas questões dos hábitos e da forma como a nossa consciência interfere na nossa liberdade cristã é tão forte que Paulo pegou um exemplo banal de alguém que com medo de desagradar a Deus comia somente legumes. Você percebe que o passado que uma pessoa teve longe de Cristo e a sua história de vida, obviamente vai solidificar alguns valores. Por exemplo, é bem certo que uma pessoa que teve um passado no alcoolismo, vai ter um preconceito enorme com cristãos que tomam bebidas alcoólicas moderadamente. Esse tipo de experiência pode causar um impacto muito grande na vida da comunidade cristã quando tais assuntos não são tratados com a sua devida maturidade e nós então passamos a usar palavras e termos condenatórios quando alguém diverge de opinião, mesmo entendendo que tais situações não são características e essenciais para a salvação. Afinal de contas, o julgamento condenatório não foi deixado para a igreja. Temos somente um juiz, que é Deus. É por isso que Paulo explica que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Eu já falei disso em outro vídeo. Nós não podemos limitar a ação de Deus e o seu movimento salvador no mundo somente entre aquelas pessoas que pensam como nós. Pelo contrário, nós precisamos entender que na multiforme graça de Cristo, pessoas distintas de toda a tribo, raça, povo e nação vão ser alcançadas pelo Evangelho e essas pessoas trazem consigo aspectos da cultura que talvez aos nossos olhos sejam errados, sejam inconstantes, mas que são simplesmente aspectos culturais e não refletem em nada a essência do Evangelho de Cristo. É por isso que Paulo afirma que nós precisamos entender que não devemos dizer que um determinado cristão caiu ou está derrubado por esses aspectos não essenciais, uma vez que o Senhor deles é Deus e que o próprio Deus é poderoso para sustentá-lo. E precisamos ter maturidade para entender que dentro do espectro da liberdade cristã, aquelas pessoas que comem de tudo, por exemplo, usando o texto de Paulo, estão fazendo isso para o Senhor. E aquelas que se abstêm de algumas coisas, estão fazendo também para o Senhor. Desse modo, quando temos essa maturidade,
nós passamos a fazer o que Paulo orienta em Romanos capítulo 14, verso 5. Nós guardamos os nossos valores e as nossas opiniões não essenciais à salvação com firmeza na nossa mente e não usamos isso como motivo para condenar, caluniar ou ridicularizar irmãos na fé que por motivos diversos, sejam a formação que receberam, o passado que tiveram ou a vida que viveram, estão tentando exercer a sua liberdade para a glória de Deus. Lembrando que o Romanos 14, verso 12 diz, não é? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quando nós passamos a ter essa mentalidade, a gente começa a ter facilidade para construir relacionamentos com pessoas que são completamente diferentes da gente. Infelizmente, esse é um aspecto bastante negativo do movimento evangélico, é que nós passamos a construir relações somente com pessoas que pensam exatamente como nós. E às vezes, muita gente que está em Cristo, que vive na esfera do reino de Deus, mas que tem hábitos culturais e algumas liberdades diferentes das nossas, são tão cristãos quanto a gente, desejam somar conosco e juntos poderíamos fazer coisas incríveis. Mas por essas questões mínimas e que não representam o plano de Deus e a glória da salvação, nós reduzimos essas pessoas, deixamos elas de lado e perdemos uma oportunidade incrível de expressarmos a unidade que Deus planejou para a igreja, para o povo de Deus. Quero perguntar para você, como que você lida com o diferente? Como que você lida com aquele que está em Cristo como você, mas tem alguns hábitos que são diferentes dos seus? Os seus pecados são menos ruins que os pecados do seu irmão? O Deus que aos seus olhos é severo com a liberdade de um, não seria também severo com as suas liberdades e com as coisas ocultas que você tem lutado e que você ainda carrega no coração? Pense nisso. Ao invés de ter um dedo apontado para acusar, tenha mãos unidas para orar e estendidas para servir. E dessa maneira, construiremos uma comunidade cristã mais forte. Que Deus em Cristo te abençoe. Fica na paz.